Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, vamos meditar na palavra de Deus e hoje vamos continuar o nosso estudo. Estamos fazendo na primeira carta de João. Nós, na semana passada, iniciamos no capítulo 2 e agora vamos diretamente para o versículo 18 do capítulo 2. Vamos terminar o capítulo número 2 hoje, certo? Se os irmãos não assistiram ao vídeo da semana passada, eu vou colocar o link no final desse vídeo e na descrição também você pode ver a sequência desse PG aqui também, certo? Ver o início dele, ok? Então, vamos ler dos versículos 18 ao versículo 26 do capítulo 2 de 1 João. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia e acompanhassem comigo, ok? Vamos ler aqui, ele diz... 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, para a gente acompanhar junto a palavra de Deus. João 2, a partir do 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém? Vamos ler até aqui. Vamos ver os versículos 27, 28 e 29 também, a respeito da unção do Espírito Santo. Mas vamos parar aqui porque a gente vai orar e depois a gente, no decorrer do estudo, conclui esse capítulo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de estar cada vez mais adquirindo o conhecimento esse não apenas para melhorar o nosso intelecto, mas para nós seguirmos na prática numa vida cristã e piedosa, de acordo com os padrões da Tua palavra e sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esses autores, porque esses autores eles foram inspirados pelo verdadeiro autor, que é Deus, a escrever a Tua Escritura. E muito obrigado porque, apesar de tanto tempo, ela chega até nós intacta e da forma como o Senhor assim desejou. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os anticristos, o anticristo. É importante a gente fazer essa distinção. O que João está esmiuçando aqui na sua carta é que não é possível amarmos as coisas do mundo e amarmos a Deus ao mesmo tempo. Esse é o foco aqui de João nesse capítulo. E agora nós temos algumas motivações e vamos meditar aqui, versículo por versículo. Ele volta a chamar os irmãos de filhinhos, não é? Filhinhos, já é a última hora
e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que é que ele quer dizer com a última hora? Ele quer dizer com... Ele está falando do fim dos tempos. Ele está dizendo, assim como Pedro ele vai esmiuçar aqui nas cartas gerais, ele está dizendo, ó, estamos no começo do fim. Estamos na última hora. E vocês sabem o que acontece na última hora. Olha como as pessoas, elas já tinham um certo conhecimento aqui escatológico. Por quê? Porque vocês sabem. Eu não preciso dizer a vocês aqui o que vai acontecer na última hora. Quem vai chegar na última hora? Vai chegar o anticristo. Ele mesmo. O anticristo, ele vai ser revelado. Quem vem, como ouvistes, e como ouvistes que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É interessante nós fazermos a distinção entre anticristo e anticristos, certo? O anticristo é o iníquo. É aquele que, segundo a Tessalonicenses 2, vai falar. E é interessante a gente abrir, porque como a gente entra um pouco em escatologia, é interessante a gente ver aqui. Abra, por favor, lá em 2 Tessalonicenses 2, certo? Segunda Tessalonicenses 2, 2. Diz assim, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, o que não vos demovais da vossa mente, aqui não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vocês não devem viver desesperados, esperando de forma desesperada a vinda do Senhor, porque tudo está no plano dele. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, certo? Então, quando Paulo aqui ele fala sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele está falando especificamente do iníquo, né? Do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o objetivo do anticristo. O objetivo do anticristo é querer ser Cristo. Ele quer imitar a Cristo. Ele é uma imitação de Cristo. Do mesmo jeito que Satanás ele imita tudo que Deus faz e a deturpa com o auxílio do pecado, o anticristo ele é a personificação de Cristo em oposto. Ele é a personificação do oposto de Cristo. E ele vai querer tomar o lugar de Cristo. Essa é a ideia aqui, certo? Ele não é a personificação de Cristo, perdão. Só Cristo é a personificação de Cristo. Mas ele é esse completo oposto da personificação de Cristo. Anticristo. Contra Cristo. Certo? Mas é interessante porque, assim como Paulo, João ele vai falar desse ministério da iniquidade. E o ministério da iniquidade, ele é capaz de formar, certo? Essa faculdade na iniquidade, digamos assim, ela é capaz de formar vários anticristos. E é diferente do anticristo. O anticristo é diferente dos anticristos. Do mesmo jeito que nós temos tipos de Cristos, Moisés foi um tipo de Cristo, Noé foi um tipo de Cristo, Abraão foi um tipo de Cristo, nós temos tipos de anticristos, certo? A partir do momento que Nero faz o que faz, ele é um tipo de anticristo. A partir do momento que Antíoco Epifânio, o que ele faz com o templo,
Quando ele faz isso, ele é um tipo de anticristo. Todo aquele líder que se levanta para perseguir a igreja ferronhamente e obtém sucesso nisso, ele é um tipo de anticristo. A partir do momento que Hitler se levanta e ele mata mais de 6 milhões de judeus, ele é um tipo de anticristo. Ok? Tudo isso são tipos, são anticristos. Mas João, ele não vai falar especificamente desses líderes, tipos de anticristo. Ele vai falar de líder, mas ele não vai falar desses marcos que são tipos de anticristo. Ele vai falar de falsos profetas. Esse é o foco de João. Porque ele vai dizer assim, olha, diferencia, o versículo 18, diferencia o anticristo dos anticristos. O anticristo ele virá nesses últimos tempos. Mas os anticristos estão aí. Agora, muitos anticristos têm surgido. E como identificar esses anticristos? O que João está chamando de anticristo? Anticristos, não é? É importante a gente diferenciar. Versículo 19. Eles saíram de vosso meio, entretanto não eram dos nossos. Veja, ele está dizendo que os anticristos saíram do meio deles. Deles quem? Da igreja. Está falando de nós cristãos. O público-alvo aqui é a igreja do Senhor. Então, eles saíram do nosso meio. Ele está dizendo que esse tipo específico de anticristo saiu do meio da igreja. E o que é que sai do meio da igreja, mas não é da igreja? O que é que sai do meio da igreja e não é da igreja? São os famosos falsos profetas. Eles saem do meio de nós, mas ele vai dizer, eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que coisa interessante. A característica do cristão, e eu já falei isso várias vezes no grupo familiar da gente, é a constância. Ele é constante. Ele pode passar por um problema, ele pode passar por uma situação chata, por um constrangimento, mas ele se apega em Deus e ele se mostra constante. Por quê? Porque ele tem algo chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em você e depois ele sai de você, e aí ele habita de novo e sai de novo. Né? Tanto isso pode entrar um pouquinho em contradição quando a gente vê alguns personagens do Antigo Testamento, por exemplo, que a gente vê assim, por exemplo, Sansão, e ele foi guiado pelo Espírito e fez aquilo, mas agora o Espírito não estava com ele. O que é que ele quer dizer com isso? O Espírito Santo está entrando e saindo de Sansão, né? Quando ele pega o Espírito Santo, sai. Quando ele faz alguma coisa boa, o Espírito Santo está com ele. Não. Sansão sendo convertido, e eu peguei o exemplo de Sansão aleatoriamente, mas Sansão sendo convertido, ele sempre vai ter o Espírito Santo. Só que Sansão tem a natureza pecaminosa dele que faz ele cair várias vezes, provando que Sansão, que Davi, que Noé, que Abraão, todos eles caíram em alguma coisa. Por quê? Porque eles não são Cristo. Eles são tipos de Cristos, mas eles não são Cristo. Que nem eles são tipos de anticristo, mas eles não cumprem o pré-requisito do que o anticristo vai vir para fazer. É um completo oposto de Cristo aqui. Certo? Então, qual é a questão? Se eu tenho o Espírito Santo, eu nunca vou apostatar da fé. Eu nunca vou me desviar da igreja. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu realmente sou convertido. Mas como assim, Eduardo? Tem tanta gente que se desvia, não é? Quem se desvia, entenda isso. Quem se desvia e morre desviado, nunca teve o Espírito Santo. Não tem como. Por quê? Porque o chamado de Deus ele é irresistível. Se o Espírito Santo chama, eu não tenho como dizer não. Ou tenho como dizer sim em algum momento e depois dizer não. Não. O chamado do Espírito Santo ele é definitivo. Então se a pessoa saiu e se desviou, e ela morreu desviada, ela nunca foi crente. Ela nunca compactuou com o Evangelho.
Ela nunca teve o habitar do Espírito Santo na vida dela, porque quando a gente tem o habitar do Espírito Santo, a gente não é como o versículo 19, a gente é constante no Evangelho. Então o apóstata, ele não tem o Espírito Santo. Ah, Eduardo, mas ela era da igreja, se desviou e depois voltou e morreu crente. Pronto. Quando ela voltou e morreu crente, aí sim foi o momento que ela se converteu. O que é que a gente chama de conversão? É quando o Espírito Santo ele passa a habitar na vida da gente. E agora o pecado ele não domina mais a gente, certo? A gente tem capacidade de não pecar, alguns pecados, não todos, certo? Porque a gente não está livre da presença do pecado, a gente estudou isso também. Mas a gente tem capacidade de vencer muitos pecados, porque nós não somos mais escravos dele. O Espírito Santo, graças à obra de Cristo e agora o agir do Espírito Santo, não nos escraviza mais do pecado. Ou seja, qual é a característica dos tipos de anticristo? Qual é a característica das pessoas que não são um dos nossos? Eles não são constantes. Eles vão se desviar do Evangelho. Eles vão romper com o Evangelho. É isso que ele vai dizer. Porque, versículo 19, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles vão se distanciar. Nem todos de Israel são israelita. Isso é algo que está lá em Romanos 9 e nós devemos entender. Ah, Eduardo, mas ele foi para outra igreja, fundou uma igreja dele lá e agora está na igreja dele. Vamos assistir um culto dessa pessoa. Vamos ver qual é a igreja que ele está. Vamos ver se ele simplesmente saiu da igreja porque ele não concorda com alguma coisa da igreja propriamente dita local ou se ele realmente se desviou. Muitas pessoas estão saindo das igrejas e elas estão se desviando, mesmo fundando uma igreja local. Nós temos que aprender. E como nós vamos ter esse discernimento? Com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos mostrar. Veja o versículo 20. E vós possuis unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. É interessante essa palavra unção. Ele vai chegar no versículo 27, ele vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Ele vai dizer que nós temos uma unção. Que unção é essa? Qual o significado da unção? Não é? Quando é que o sacerdote, por exemplo, ele era ungido? Significava que aquele líder ele é apto para ocupar aquele ofício porque ele foi ungido rei, ele foi ungido sacerdote. Aquilo ali é algo muito sério, é a responsabilidade que ele vai tomar ali. E nós somos ungidos pelo Espírito Santo, recebemos a unção do Espírito Santo. E isso é muito importante. Vocês têm o conhecimento, vocês têm a capacidade de discernir. Vocês sabem, através da palavra de Deus, separar joio e trigo. Vocês têm essa capacidade, porque o Espírito Santo deu essa capacidade através da mente que ele usa a mente de vocês, ele abre a mente de vocês para vocês adquirirem o conhecimento da palavra de Deus e aprender a distinguir essas coisas. E com o tempo na vivência de Deus, você vai vendo pela conversa de pessoas que são da igreja, que elas não entendem o Evangelho. Elas estão lá, mas elas ainda não entenderam. E aí você vê que, consequentemente, elas não vivem o Evangelho. Porque se eu não entendo, eu não vivo o Evangelho. Eu preciso entender. E cabe a nós ajudarmos essas pessoas, auxiliarmos essas pessoas. Não só o pastor, não só os presbíteros, mas todos nós temos esse dever. Para a loucura da vida e de muitas pessoas, tem gente que a gente conversa fora da igreja, isso já aconteceu comigo, que tem muito mais conhecimento e até é mais aberta para ouvir a palavra de Deus que muita gente dentro da igreja. Dentro da igreja. E às vezes é mais fácil falar de Cristo para algumas pessoas de fora da igreja do que de dentro da igreja. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que não aguentam ouvir a palavra de Deus ou acham que a palavra de Deus saturou,
é provavelmente um joio. E existem muitos joios dentro da igreja. E como nós podemos identificar os falsos mestres? Como identificar? Comparando com as escrituras. Você vai ver que o que ele está dizendo, que o que ele está ensinando, como ele está influenciando, não está condizente com a palavra de Deus. É fazer igual os bereanos. Paulo estava pregando e os bereanos estavam conferindo com as escrituras. É isso que nós devemos fazer na nossa vida prática. Por quê? Porque existem dois tipos de líderes. Existe o líder que tem um ofício, ele é um pastor, ele é um presbítero, ele é um professor da escola dominical, isso é exercer o papel de liderança. Ele é líder de um ministério, ele é um líder. Ele foi atribuído aquele ofício para ele. Muitas vezes ele tem o dom, outras vezes não. Quando não tem é um problema, quando tem é bom porque ajuda o ministério. Então eu devo respeito àquele que tem ou não tem o dom, mas está naquele cargo. Então eu devo respeito pelo simples fato dele estar naquele cargo. Ah, ele é talentoso para isso, ele tem carisma para isso, ele é... Não, mas se ele está naquele cargo, então eu tenho que respeitá-lo independente, porque o ofício dele está sendo executado. Ele tendo o dom, não. Agora, tem pessoas que têm o dom da liderança, que não necessariamente elas não são nada na igreja, elas não têm nenhum ofício, mas ela influencia pessoas. Ela influencia. E eu não digo nem dom. Dom quando você usa isso para edificar a igreja. Mas é um talento influenciador. Por que eu digo talento influenciador? Porque muitas pessoas usam isso para o mal. Ali você vê nitidamente que a pessoa é um líder nato. E aí, diante dessa influência que ela tem, desse carisma, ou da forma como ela fala, ou como ela convence as pessoas, ele tem duas opções. Ou ele usa isso para edificar a igreja, para glorificar o Senhor, ou ele usa isso para o mal. Ele usa isso para causar revolta nos irmãos. Ele usa isso para disseminar discórdia. E isso aí está repleto na igreja. Então, Paulo ele vai dizer, né, a nossa luta não é contra a carne, mas é uma luta, lá em Efésios ele vai dizer, nossa luta é espiritual. É contra principados e potestades. Ou seja, nenhuma guerra na história da humanidade ela é comparada à guerra que você trava espiritualmente contra o seu eu carnal. Não existe maior inimigo na sua vida do que você mesmo. Se você conseguir controlar você mesmo, o Eduardo pecador, você pecador, você vai ser um belo exemplo de domínio próprio. Domínio próprio é algo sério. Então, a luta verdadeira, ela é uma luta espiritual. Ela é uma luta que vai além dessa terra. E nós temos que estar preparados para isso em cada debate, em cada discussão, em cada um que venha ferir o evangelho. Nós temos que estar preparados, mas fazendo com mansidão, não fazendo com prepotência, com espírito de superioridade, porque aí acabou. A pessoa não vai nem lhe ouvir. Temos que estar preparados. Temos que ter sabedoria. Só Deus para nos dar esse certo tipo de maturidade. Eu digo isso, gente, porque eu estou vendo, infelizmente, muitos cristãos, que eu sei que são cristãos, se comportando como carnais em redes sociais. Eles estão se comportando como uma pessoa que acha que a esperança está apenas em líderes nessa terra. E isso é um grande problema. Ele acha que um governante, ou um pastor, ou aquela pessoa específica, ela é a salvação da humanidade. Ou que aquele sistema de governo é a salvação da humanidade. É bem verdade que um sistema tem sistemas de governos melhores do que os outros, claro. E se no nosso país estiver o melhor sistema de governo, glória a Deus por isso. Mas nenhum dele é eficaz. Nenhum líder é eficaz. Não defenda um líder terreno cegamente. Por quê? Porque vai ter uma hora que ele vai lhe decepcionar. E quando ele decepcionar você e os outros vão apontar o erro dele na sua cara.
E aí você não vai ter ação. Por quê? Porque o líder nato que você deve defender 100% com unhas e dentes, e esse nunca vai lhe decepcionar, é Deus. Então não vamos ser ovelha praticando e tendo práticas de bodes. Vamos ter a consciência, vamos ter maturidade. Eu vejo cristãos postando coisas absurdas. Eu vejo cristãos afrontando e postando coisas de que colegas e conhecidos meus descrentes não teriam coragem de fazer. E que colegas e conhecidos meus descrentes estão chocados com alguns tipos de postagens. Por quê? Porque eles estão agindo como carnais. Então, aí eu olho e fico na dúvida. Será que isso é um momento de desvio? E aí depois ele vai se converter? Ou ele de fato é um apóstata em estar fazendo isso? Será que eu sou um verdadeiro salvo? Ou na verdade eu sou um tipo de anticristo? Olha o que a Bíblia chama os falsos mestres. Aqueles que pregam coisas erradas. Não precisa ser um professor de escola dominical para pregar coisa errada, não. Não precisa ser um pastor para pregar coisa errada, não. Quando você começa a escandalizar e a levar o povo de Deus à briga, à contenda, você está agindo como um anticristo. Você está agindo como anticristo. E é isso que nós devemos nos policiar. Entenda, irmãos, isso não é algo fácil para mim e difícil para você. Ah, isso para mim é fácil, eu não tenho problema. Não. Quando entra num assunto que mexe com o meu coração, isso me dá vontade de revidar. Me dá vontade de revidar. O mundo pós-moderno é isso. Ele é uma grande vontade de revidar. Você pode criticar tudo. Hoje em dia nós temos críticos de tudo. Nada está bom, nada está satisfatório. Tudo tem alguma crítica. O pessoal chama de era do mimimi. Né? Mas a era do mimimi, não se engane. Ela não vem só para as pessoas que são da igreja, que não são da igreja. Ela não vem só para as pessoas que são pobres ou ricas, quem é de esquerda, de direita. Não. Todos nós, por causa da influência do pós-modernismo, nós estamos reclamando de tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente não faz nada da igreja, a gente só faz criticar. E veja, infelizmente, irmãos, infelizmente, nós que trabalhamos na igreja, é o que mais tem. É o crítico. É o crítico, e ele não faz nada, ele só critica. Uma pessoa dessa não pode ser levada em consideração. Não podemos dar credibilidade a uma pessoa dessa. Porque se a gente só ouvir o crítico, a gente vai enlouquecer. Nós que trabalhamos na igreja. E isso é para a vida também. E olha, não é fácil. Quando algo mexe com o meu coração e alguém me alfineta na rede social ou vai me alfinetar moralmente falando, eu vou querer revidar, eu vou querer destroçar aquela pessoa em argumentos. Mas eu tenho que fazer isso. Eu posso até revidar, mas eu tenho que revidar, não é procurando destruir a pessoa, é procurando convencer a pessoa, trazer ela para o esclarecimento. Essa é a ideia. Ok? Então, tudo isso tem a ver com os anticristos, nós precisamos entender isso. E aí ele chega no 21 e diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade. Eu não estou escrevendo porque vocês não sabem a verdade. Antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Eu estou frisando isso porque eu sei que vocês são guiados pelo Espírito Santo. Veja o versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Esse que nega o Filho, porque aqueles que declaram amar o Pai e negam o Filho, eles são anticristos. Por quê? Olha, anticristo, eles são contra Cristos. Por quê? Porque não tem como você... Se Cristo é a ponte entre Deus, se eu negar a ponte, como eu... Desculpa, a ponte não. Cristo é a conexão entre Deus. Se eu nego esta conexão, como é que eu vou me achegar a Deus? Como é que eu vou me achegar a Deus? A conexão, certo? Como é que eu vou me achegar a Deus? Não tem como eu me achegar a Deus. Qual é a diferença entre cristianismo, islamismo e judaísmo? Cristo. O cristianismo prega a Cristo.
O islamismo não. Maomé, o profeta principal do islamismo, aqueles que os homens adoram e oram voltado para Meca 5 vezes por dia, lá no Marrocos, lá no Oriente Médio, os islâmicos, eles amam a Maomé. Maomé vai dizer que ele é o principal profeta, não é Cristo, e que Cristo ele está no mesmo nível de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de todos os outros profetas. E ele vai dizer, ó, eu sou o principal profeta e eu recebi a revelação do anjo Gabriel, que me disse as verdades que vocês devem seguir, e é aí que ele escreve algo que nós chamamos de Corão, ou Alcorão, que é muito parecido com a Bíblia no seu Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele coloca uns ensinos e ele acrescenta as coisas de Maomé. E aí surge o islamismo, que é uma religião monoteísta, mas nega Cristo como filho de Deus. Adianta de quê? De nada. O que é isso? É simplesmente o anticristo Maomé, certo? Que o Estado Islâmico não me ouça falando isso, mas o anticristo Maomé, ele está tirando as pessoas da presença de Deus. Por quê? Porque ele está negando Cristo. Ele está dizendo, ó, venham a mim. Ou seja, ele é um tipo de anticristo. Ele está pregando contra o evangelho de Cristo, contra a doutrina de Cristo. Ele é um anticristo. Não tem como. As pessoas pensam que estão perto de Deus, mas elas não estão, porque elas não estão passando por Jesus. Elas estão negando Jesus. A mesma coisa é o judaísmo. Ele acredita em Deus. Yahvé, ele acredita. O Antigo Testamento, isso mesmo, tá tudo certo. O problema é quando chega em Mateus. O problema é quando chega em Cristo. E como é que a gente vai se aproximar de Deus sem a conexão que é Cristo? Não dá. Ou seja, os grandes líderes do judaísmo, tipos de anticristo. Aí você diz, mas tanta gente fala isso, mas veja como isso influencia a humanidade. São falsos mestres que se levantaram e eles levam multidões contra Cristo. Eles negam o Messias, eles negam a Cristo. Essa é a grande diferença. Então ele diz a característica aqui, nega o pai e o filho. Porque se nega o filho, automaticamente nega o pai, está negando os dois. Todo aquele que nega o filho, versículo 23, esse não tem um pai. Aquele que confessa o filho tem igualdade, tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouviste, versículo 24, desde o princípio. Desde o princípio, ele diz aqui, permaneça o que vocês ouviram desde a criação. Não, aqui ele está dizendo assim, ó, permaneça o que vocês ouviram desde quando vocês se converteram. Permaneçam como vocês... quando a gente se converte, a gente tem aquele fogo, aquela vontade de pregar o evangelho. E aí a gente parte para pegar o evangelho, é algo que move a gente, e infelizmente depois de um tempo a gente vai esfriando nisso. Ele não, ó, permaneçam naquilo que vocês ouviram desde o princípio, naquilo que encantou os olhos de vocês, permaneçam encantados, achem formas de permanecer encantados. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Se a palavra de Deus ela está constantemente lhe encantando, você tem um filho e automaticamente você tem um pai. Eu tenho que arranjar formas, irmãos, da palavra de Deus constantemente me encantar. E veja, não é porque fulano é o pastor titular, fulano é o presidente daquilo ali, e cicrano é o presidente daquilo ali, eu sou pastor, você é líder de ministério, que você não vai ser tentado a esfriar. Você vai ser tentado a esfriar. Vão ter coisas no mundo que vão lhe chamar para lhe atrair mais do que o evangelho. Para eu me atrair pelas coisas do mundo, eu não preciso de esforço. É automático por causa da minha natureza pecaminosa. Agora, para as coisas de Deus, eu preciso de esforço. Quanto mais eu me dedico às coisas espirituais, mais eu estou lutando contra o Eduardo carnal. Versículo 25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. É interessante porque ele conclui aqui, e eu gosto muito de ler o versículo 26 e 27 junto. Porque existe um problema aqui no versículo 27,
que a gente pode, muita gente usa, lê o versículo 27 de forma errada. Veja o versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ele está dizendo assim, ó, isso aqui que eu estou escrevendo para você se agarrar à verdade e permanecer nela, é cuidado para que as pessoas, os falsos mestres vão tentar lhe enganar. Esses anticristos que saíram do meio da igreja vão tentar lhe enganar. Então você tem que entender e ter discernimento do Espírito, você que é ungido pelo Espírito Santo, para entender. Isso que eu falo é a respeito daqueles que tentam lhe enganar. Aí veja o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Quem vos ensine? Os que querem lhe enganar. Certo? Não é que todos não precisam lhe ensinar. Não é que você é autodidata e não precisa mais aprender nada sobre a palavra de Deus. Não, não é isso. Ele está dizendo, olhe, dos que vos procuram enganar. Aqueles que vos procuram enganar, aí agora linkando com o versículo 27. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tendes necessidade que algum falso mestre que venha com a nova doutrina, com a nova revelação, lhes ensine. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus para você e a iluminação do Espírito, ela basta. Ela basta completamente. Certo? Então, ó, mas com a sua unção, o Espírito Santo, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que você tem que fazer é permanecer na palavra de Deus. E não é que você não tem... você não precisa de ensino, você precisa muito de ensino, por isso, senão não existiam as pessoas que têm o dom de ensino, têm o dom de mestre, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Tem pessoas que elas têm um dom específico de passar isso para você, e elas vão clarear muito mais a sua mente. É claro que existe o habitat do Espírito Santo, se não fosse por isso, você não entendia nada do que eu estou falando aqui da forma correta. Mas não é que agora que você tem o Espírito Santo, você não precisa mais nem ler a Bíblia, você não precisa mais de ninguém lhe ensinando, porque você já sabe de tudo. As pessoas leem isso e elas leem isso aqui, ó. Se você ler só o versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Pronto. Não tem necessidade que ninguém lhes ensine, não. Ele está falando aqui dos falsos mestres. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, você vai ver o quanto inútil é o ensino dos falsos mestres. Por quê? Porque você vai ter discernimento do Espírito para isso. E isso não é necessário. Não é necessário. Isso não é nem para ser ouvido. Isso aqui é desprezível. O que eu tenho que ouvir é a palavra de Deus. E se tiver pessoas que estão estudando para servir esse banquete para mim, glória a Deus por isso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Se eu aprendi e estou passando para você, eu aprendi de alguém. Alguém me ensinou. Alguém que sabe muito mais do que eu me ensinou. E eu peguei e fiz um esboço para passar para você. Ou seja, é uma corrente de aprendizado. É assim que funciona. Eu tenho que estar sempre aprendendo. Você tem que estar sempre aprendendo. Isso é algo que deve ficar na nossa cabeça. Filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ele está falando da segunda vinda de Cristo aqui. Ele está dizendo que quando ele vier, a gente não vai entrar em desespero. Quando ele vier, a gente vai se regozijar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente não vai querer se esconder, ficar com vergonha de Jesus quando ele voltar, porque eu não tive tempo e eu não fui convertido e agora. Não. Se aproxime de Cristo. Para que quando ele se manifestar, quando for a sua segunda vinda, você esteja alegre, regozijado e não entre em desespero como os ímpios vão entrar.
Essa é a comparação que ele faz aqui. Lembrando que João ele já está linkando para nos preparar para o Apocalipse. Então, ele fala muito sobre escatologia, sobre a segunda vinda. Ele falou de anticristo, ele está falando da segunda vinda aqui agora. Veja o versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha a característica de quem é nascido de Deus, de Cristo. Justiça. Justiça. A constância em Cristo vai nos dar atributos de justiça. Vamos ser justos. Vamos ser compassivos. Vamos ponderar todas as coisas. Vamos ser mansos. Vamos ter cada vez mais fé. Vamos ser mais fiéis. Vamos ser constantes em fidelidade. Vamos exercitar o amor, a alegria. Tudo relacionado ao fruto do Espírito. Por quê? Porque nós temos o Espírito. Então, cada vez mais, aquele Eduardo pecador, ele vai morrendo. E o Eduardo convertido, regenerado, ele vai vivendo e vencendo as maiores batalhas. Eu não vou estar completamente livre disso, mas só na plenitude de Deus, na sua segunda vinda. Por isso que ela é tão preciosa. Então, irmãos, o segredo do verdadeiro cristianismo é a constância. É a constância. Esse é o diferencial do crente. Ele passa por um momento difícil. Ele é constante na fidelidade com o Senhor. Ele passa por um momento de grande alegria. Ele é constante na fidelidade do Senhor. Só isso aí já vai fazer as pessoas olharem diferente para você. As pessoas vão olhar você diferente. E aí você entra com a palavra de Deus. Porque é aí que o Espírito Santo habita quando o Evangelho é pregado. Mas é isso que muitas vezes a qualidade da sua devoção a Deus ela vai ser testada. Como ela é testada? Ela é testada nas provações. Ela é testada nesses momentos difíceis aí. Às vezes nem você sabia o quanto você era tão fiel, o quanto você era tão constante. Mas não é você, é o Espírito Santo. Às vezes, em momentos de tristeza, a gente não percebe assim, puxa, por que eu estou tão forte? Por que eu estou seguindo a minha vida? Eu achava que se eu perdesse isso, acabou a minha vida. Mas eu estou seguindo com a minha vida. Por quê? É por causa de mim? Quando a provação vem e eu venço ela, fui eu que venci? Foram os meus méritos? Foram as minhas obras? Não. Foi o Espírito Santo. Foi o agir do Espírito Santo. Por causa da obra de Cristo e por causa da vontade do Pai. A Trindade, ela participa da sua vida 24 horas por dia. E você só respira, e você só está vivo, e você só vai para o céu por causa do amor dessa Trindade. Amém, irmãos? Amém? Próxima semana continuamos com o capítulo 3. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos dá o Espírito Santo, através da tua vontade, para discernirmos os anticristos dos nossos tempos. Tem misericórdia de nós, nos dá constância no Evangelho. Eu te peço por cada família que está enlutada e está perderam seus entes queridos pelo Covid-19. Por esse momento de pandemia, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos governantes. Tem misericórdia dos seguidores desses governantes, que muitas vezes pecam mais do que os próprios governantes. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dessa situação, nos sustenta e nos faz sairmos de casa no momento certo, na hora que o Senhor determinou. Porque até a hora de nós sairmos de casa e voltarmos para os nossos trabalhos e estudos e cotidiano, é uma hora que está na tua agenda, é um dia que é determinado por ti. E nenhum governante, por mais mal intencionado que seja, ele vai conseguir mudar isso. Que nós possamos ter essa certeza nos nossos corações e não entrarmos em desespero.
É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Agora é o momento da gente ir para os nossos pedidos e agradecimentos no grupo. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima semana com o capítulo 3 de 1 João. Deus abençoe.